Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, toda terça-feira, 13 horas, estacione nessa esquina onde tudo acontece. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, afinal estamos para o mundo através da nossa bcctelevision.com e mais um encontro nessa semana com você, que está aí do outro lado, né? No seu carro, na sua casa, onde você quiser, né? Porque hoje em dia é assim, ainda bem. E hoje nós temos mais teatro aqui no Esquina da Cultura, que a galera já está invadindo mesmo o programa. Eu acho ótimo isso. Vá ao teatro, por favor, vá ao teatro. E hoje eu recebo aqui André Capuano e a Gilca Verana. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Já me deu uma coisa assim no seu nome. Eu falei, será que é Verana Gilca ou Gilca Verana? Mas é Gilca Verana. Sejam bem-vindos à Esquina da Cultura. Muito obrigado. Obrigada. Antes da gente falar sobre o espetáculo, que eles estão aí, vieram aqui para contar essa história, eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, né? Para o nosso telespectador. André, você é um diretor somente, é ator também. Como é que você virou um diretor, um professor também? Você dá aulas, ministra aulas lá na Escola de Atores Wolf Maia, né? Sim. E como é que aconteceu isso tudo na sua vida? Você já tinha essa vontade de partir para a arte ou isso veio depois? Olha só, eu fazia um colegial técnico em eletrônica. Nossa, que legal! E aí, eu tinha acho que 15 anos e teve um projeto do governo do estado que era uma ideia de humanizar os técnicos, como se a gente não fosse humano, né? Mas que louco isso! Humanizar os técnicos. Chamaram vocês de robôs, literalmente. Exatamente. E eu não, assim, eu tinha visto teatro uma vez ou outra, me instigava, mas aí quando chegou esse projeto na escola, eu falei, nossa, um amigo meu falou, vamos lá fazer? Eu falei, vamos fazer, não sei o que é isso direito. E aí comecei com eletrônica. Na minha família não tem artistas, e aí me encantei por teatro profundamente, mudou minha vida completamente. E aí deixei a eletrônica, comecei a fazer teatro, aí fui fazer a Escola de Arte Dramática de São Paulo. Okay. E daí não parei mais, fui tendo bons encontros pelo caminho e sempre me instigou muito a cena toda teatral. Então, por conta disso, eu fui fazendo muitas investigações. Então, fundamentalmente, a base do meu trabalho e do meu ganha-pão é como ator. Então eu faço algumas direções, que eu amo dirigir, e também faço preparação corporal, dou aula em vários segmentos, dou aula de máscara, de corpo, de voz, de interpretação. Maravilha. Porque é isso, eu tive a sorte de conseguir treinar muito teatro nos últimos 20 e poucos anos. Eu faço teatro todos os dias. Então me deu habilidades. Nossa, você é um sortudo, fazer teatro todo dia é uma maravilha, né? É uma maravilha. Não é uma maravilha? É uma maravilha, é uma loucura. E um privilégio, porque nem poucas pessoas conseguem isso, né? E é isso também, né? Com os meios de produção, né, no Brasil, é um privilégio e uma necessidade também. Você tem que fazer muitas peças, muitos trabalhos para conseguir minimamente conseguir sobreviver com qualidade. Então são essas duas coisas, né? O prazer, mas também vinculado ao trabalho. Sim, muito trabalho, né? Porque ser artista e mexer com arte, na realidade, não é fácil, ainda mais num país onde nós, artistas, não somos tão valorizados assim, né? Principalmente atualmente. Exato. Mas a gente já fala disso também. E aí você está... quanto tempo já? Quantos anos? Vixe, eu tô com 42 anos, eu comecei com 15... Não parei de fazer essa conta ainda. 15, com 20, não 35, 27. 27 anos. Tá Nossa, acabei de descobrir minha idade. Nem você está acreditando agora, hein? Revelação. Nossa, aqui na Esquina da Cultura, a idade do André Capuano. Para mim mesmo, inclusive, uma revelação para mim. Tá vendo? Você tinha que vir hoje aqui para saber a sua idade. Né? E você, Gil, você está aí como atriz há quantos anos já? Como que você descobriu a atriz? Olha, eu também passei por algumas faculdades até o momento que eu decidi
desisti de tudo para experimentar um curso técnico profissionalizante. E aí eu me apaixonei completamente por teatro. Isso foi em 2000, eu acho que foi 2000 ou 2001, uma coisa assim. E logo depois que eu me formei, eu fui embora do Brasil. Fui morar fora, passei 8 anos e meio Onde? em Londres. E lá eu tive a oportunidade de aprofundar meus estudos com teatro, eu fiz alguns cursos, fui para a universidade também. Passei essa temporada lá, sempre falo para o André que quando eu voltei de lá, tanta coisa já tinha acontecido no teatro aqui em São Paulo. Me senti uma época assim um tanto deslocada, mas conheci o André logo depois que eu cheguei. E participei de alguns projetos com ele como atriz e desde então estou aí. Você fez teatro lá, claro. Fiz sim. E como é fazer teatro lá e fazer teatro aqui? Olha, dos dois lados é muito desafiador. Imagino. Porque ser artista é isso, né? Tem um lado que é muito interno, assim, que é desafiante, e tem o desafio da própria profissão, né? Que é manter aí os pés firmes e seguir criando. Hoje você vive somente de teatro? Não, Você eu dou também? aula de inglês. Também sou professora de inglês. Ok. Mas bacana, tá aí. E você tá nesse projeto, né, nesse espetáculo, Sim. que é As Mamas de Tiresias. Isso aí. Ok? Ok. Que é um drama surrealista, né? E mistura um monte de coisa mesmo, né? Desespero, humor, tá aqui, né? Vocês já estrearam dia 1º de fevereiro lá na oficina cultural Luz de Andrade, ali no Bom Retiro, né? Isso. E me conta um pouco, André, sobre o espetáculo, né? Sobre esse texto, de quem é, me conte o porquê a escolha desse texto também. Sim. Quem escolheu o texto foi a Gilca, com outras 2 atrizes que são do espetáculo, que é a Ana Paula e a Priscila. Me convidaram pela borda, assim, falaram, dá uma lidinha nesse texto, vê o que você acha. E eu achei o texto uma loucura. É um texto que deu origem ao termo surrealismo. Tá. Se a gente for olhar tecnicamente, não é um texto surrealista, mas ele lança esse nome. Tá. Né? O Apollinaire, ele fala um drama surrealista. E isso depois dá o nome para o movimento. Que ele escreve durante a Primeira Guerra Mundial, não foi isso? Antes e depois. E depois. Ele começa a escrita, finaliza o texto, vai para a guerra, volta e resolve reescrever o final e fazer um prólogo do texto. E ele voltou com a cabeça... Ele teve um ferimento, né, na guerra e voltou mais louco do que ele já era e finalizou o texto. E essa loucura do texto me instigou demais, porque me interessa muito as possibilidades da teatralidade em cena, assim, sabe? Os jogos da teatralização das coisas. E o texto você olha e fala, nossa, como isso aqui vira cena? É um negócio que você fala, a cada momento é um desafio. Aí você fala, a cena seria assim. Quando você vê a segunda cena, você fala, nossa, mas não daria para ser daquele jeito que eu pensei. Então era um desafio muito grande. E aí eu imediatamente aceitei o desafio delas de poder ajudar nesse processo. E Gilca, por que a escolha desse texto? Olha, a gente estava em busca de um material que de alguma forma nos impulsionasse a falar sobre nossas inquietações atuais em relação à arte, em relação ao momento que a gente estava vivendo na vida e de forma ampla. E apareceu esse texto nessa busca com uma personagem feminina, né, que é a protagonista do texto. E nos pareceu muito forte, assim, essa abordagem completamente louca, que é esse surrealismo, como o André falou, são os primeiros apontamentos, né, que mais para frente se desenvolve num movimento maior, mas muito desafiador e foi muito impressionante como as questões colocadas no texto, apesar dessa forma louca e surrealista, eram muito contundentes para o momento que a gente estava vivendo. Então nos tocou muito, assim. E eu acho que o convite para o André também foi nesse lugar, sabendo que ele tem um olhar um pouco mais radical e que vinha de encontro com o que a gente estava buscando nesse sentido. E vocês passam aí pelo desespero, pelo humor, dá para fazer
uma salada, né? O texto. Com certeza. E a cena é uma salada. O processo foi muito curioso, porque o que interessava era como elas tinham se deparado com o texto e dito que tinha muito a ver com o que elas pensavam e tudo mais. O que são esse elas, né? O que é esse elas? Elas já é um plural, ou seja, 3 pessoas já pensam de maneira diferente. Então, o que é isso? O que instigou no texto? E que parte do texto instigou? Então, o processo foi essa investigação do que interessava no texto e como é que cada uma delas dava conta e qual era a visão que elas tinham sobre cada cena. Então, o processo foi assim, cada uma trazia uma proposta finalizada de cena. E ao invés da gente fazer depois de um tempo, a gente foi descobrindo isso, né, no processo. Okay. Ao invés de fazer uma seleção e falar fica com essa, a gente sobrepunha as 3. Então o espetáculo realmente é uma salada, é umas sobreposições de ideias, de desejos, de opiniões, de vontades, que é o que a gente acha que a gente está vivendo agora. De questões também. Muitas questões, muitos lugares de fala, muitos embates. E como é que a gente teatraliza isso e não elimina o outro? Como é que a gente se junta numa sala com todas as diferenças e o que sai dessas diferenças? Então, As Mamas de Tirésia é uma tentativa, e eu acho que é uma tentativa bem sucedida. Então, convido a todos e a todas e a todes para estarem presentes lá. É uma celebração da diferença. A gente tenta fazer uma celebração desses embates de opinião, de ponto de vista, e realmente vira uma super salada. E as personagens são 3 mulheres? Ou vocês fazem... Qual é a personagem principal? É a Teresa. Ok, que é a gira Teresa, em torno dela. Isso, gira em torno dela e do marido dela, na verdade, né? Ela é uma protagonista, mas de alguma forma o marido dela encontra o seu espaço ali durante a jornada, e esses dois, esse desequilíbrio entre os dois é que nos conduz no espetáculo. E a gente intercala a Teresa, o marido, outros personagens que aparecem também, a gente também... As 3 atrizes fazem, né? Tem o Okay. Almir Rosa, que é DJ e ator do espetáculo, tem Munim Constantin, que era para fazer produção e apoio de cena, mas também entra em cena como atriz, como ator, como gato. Ele é um gato? Ele é um surpresas. Das duas maneiras, um personagem gato e um gato também. Também. E o que acontece é que a Teresa tem a história, né, se a gente for olhar, é uma emancipação feminina, né? Ela sai fora. Ela tem um marido que só pensa em toucinho. E ela tá afim de ser filósofo, analista, presidente, general, quer tudo. E aí o que acontece? É o que bem que está acontecendo com as mulheres hoje, né? E os caras continuam querendo toucinho, né? E eu me coloco nesse lugar. E é isso, né? A gente tem um lugar mesmo de privilégio. O homem tem esse lugar de privilégio, né? Estruturalmente. Então Sim, ela... que foi colocado, né? Não sei em que época, mas foi colocado isso, né? Exatamente. E aí o que acontece? A Teresa sai, ela se transforma, não vou dar spoilers. Não deu. Mas ela sai e fica o marido. E ele resolve dar conta do mundo, assim como os homens com a visão masculina, vamos dizer assim. Exatamente. E ele resolve ter filhos. Ele. Uhum. Então, imagina os filhos Isso desse deve pensamento. ser um desastre. Olha, eu concordo plenamente com você. Isso deve ser um desastre. Acho que eu vou lá ver isso em loco, porque deve ser muito legal, gente. É um desastre. Total. E um desastre muito parecido com o que a gente está vivendo. Né? Então, a gente olha e fala, esse é o desastre. Né? O que acontece na cena é um desastre muito parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Mundialmente. Então, a peça realmente é um reflexo. Mas a peça é uma tentativa de celebrar essa desgraça. Okay. Conseguir viver dentro disso e encontrar o seu espaço de celebração de estar vivo. E tentar ser feliz dentro disso tudo, dessa desgraceira toda, né? Exatamente. Pegando esse seu gancho, a gente sabe que o mundo se transformou muito com o advento da internet, né? Nós tivemos aí já um salto tecnológico e vamos ter outro em breve agora que vai ser outro salto bem grande, né? Um admirável mundo novo mesmo.
Mas aí nós temos, nós humanos, que continuamos com as mesmas mazelas, poderíamos dizer assim, porque eu acho que as mazelas não mudam, só mudam a época. Não sei se concordam. Mas a peça traz isso, né, essa reflexão de que dá para viver nisso tudo, né, nessa desgraça toda. Mas, para você, André, o que foi que mudou mesmo no mundo? O que fez com que as pessoas debatessem muito? Claro que tem a ver com a informação, né, com os meios de comunicação que evoluíram muito, mas assim, o que mudou no ser humano que faz com que a gente entre nesses debates e esses debates que muitos deles não têm nada a ver, é uma desgraceira total. A que você atribui isso? É difícil, né? Eu acho que a gente caminhou muito. Eu acho que essas questões da gente poder debater, né, e de muitos grupos conseguirem um lugar de fala e se fazerem ouvir, é fundamental, fundamental. Eu acho que nisso a gente caminhou um bocado. As transformações necessárias ainda não aconteceram, muita guerra precisa acontecer, muito embate precisa acontecer, né? Inclusive eu, do meu ponto, né, do meu lugar de fala, que é isso, branco, homem, né? Então, eu preciso ser destruído. Eu sei que muitos dos meus privilégios precisam ir para o chão. Então tem muita guerra ainda para acontecer. Então, mas eu acho que eu acho que isso é muito positivo. O que eu sinto e aí não em relação a esses debates dos lugares de fala, mas de um modo geral, é uma superficialidade na fala. E uma tomada de posição muito rápida. Tipo, sem se aprofundar, né? Eu concordo, eu opino, sem ter nenhuma base, nem histórica, nem social, nem amorosa pelo outro, para ouvir o outro ou a outra. Então tem uma apropriação, né, de frases feitas, né, das fake news. Não é à toa que a fake news faz tanto sucesso. Porque eu acho que isso tem a ver, eu falava com um amigo há muitos anos atrás, que é um amigo inclusive de teatro, quando saiu o Facebook. Ele falou, cara, isso aqui vai mudar o modo das pessoas pensarem. Por quê? Porque você curte ou não curte. O debate de fato não acontece. O que acontece é você curtir ou não curtir o que o outro fala. E não importa se eu curto o que você diz, o que importa é como a gente vai debater, a gente aprofundar a questão. Então eu acho que essa ideia de curtir ou não curtir um determinado tipo de fala que é um problema. E que faz com que notícias falsas sejam espalhadas, eleições aconteçam mundialmente, de maneira que a gente fala, mas por quê? Justamente por isso, porque não há uma investigação. Se eu falo a mentira e essa mentira é propagada, mas você gosta da minha mentira, você vai curtir a minha mentira e você vai me apoiar. Então acho que esse é um momento muito complicado por conta disso. Tem que saber o que está por trás disso tudo, né? Se essa coisa é verdade, se está ali mesmo com um aprofundamento, né? Enfim. E para as mulheres, esse domínio das mulheres, que cada dia a gente vê mais, inclusive em muitos espetáculos teatrais, esse assunto da mulher realmente está em todos os lugares hoje, está dominando, parece que os homens estão com medo da gente. Tem uma coisa esquisita no ar, não sei se você concorda com isso. Mas, na realidade, esse domínio também, ele vai acontecer, está acontecendo. Como é que você vê isso, Gilca? Eu acho que realmente as coisas andaram muito, como o André falou, para as mulheres principalmente, acho que tem um espaço muito maior para a gente se colocar, né? Para a gente se colocar mesmo, colocar as coisas em xeque, essas questões todas em xeque. Mas é isso, tem esse lugar que está todo atrapalhado e tem sido, né, suprimido por conta de fake news e as diversas contradições sobre a questão do feminismo em si, né? Porque o feminismo é ruim para uns, é bom para outros, até dentro do próprio feminismo, né? Existe muita discussão de embate. Então, eu acho que tem uma questão que eu acho que o espetáculo fala bastante, que é justamente como é que a gente lida com todas as vertentes e se escuta, né? Se escuta. Mas tem um caminho longo aí para nós mulheres.
Muito longe. Acho que os homens estão amedrontados, mas não tanto assim, sabe? E nem tem que ficar. Exato. Talvez não, talvez a gente Somos consiga... dois seres necessários. Exato. Um precisa do outro. Exato. Não é? Exato. E essa coisa do feminismo, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso tudo, porque... Sim, senão a gente não vai conseguir se escutar, né? A gente não vai conseguir... mas existem lutas importantes, sim, que ainda não estão sendo ouvidas. Sim. E enquanto também não existe um molejo aí da ala masculina de, tipo, sentar e ouvir, as coisas, né, não andam. Verdade. Eu vou chamar um comercial rapidinho, volto com o André Capuano aqui, a Gilca. Já já, você fica aí, não foge não. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas. Pois é, e hoje a gente está aqui com o André Capuano, diretor de teatro, ator, bailarino. Bailarino ainda não. Vidente. Eu faço ikebana também. Você faz? E a Gilca,
aqui também a atriz do espetáculo, também com a gente aqui conversando sobre esse espetáculo As Mamas de Tirésias, né? Lá na oficina Oswald de Andrade. E vocês estavam me contando aqui em off sobre esse processo, 3 anos que vocês estão ali fazendo esse processo, esse modo de produção que vai ter novidades, né? Que é um modo de produção diferente, né? Sim. Como é isso, André? Sim, a gente partiu da vontade, né, de fazer, de experimentar cenicamente um texto, né, e trazer as vontades à cena. Foram 3 anos de processo, com ensaios muitas vezes uma vez por semana, porque não tínhamos dinheiro e também porque precisava digerir o material que a gente estava produzindo. E depois de 3 anos a gente vê que realmente foi necessário. O país mudou, a gente mudou um bocado, essas questões que o espetáculo traz, né, do feminismo, do privilégio, a gente foi aprendendo um bocado nesses 3 anos. Então é um projeto muito diferente do que a gente está habituado a fazer profissionalmente, muito diferente, um tempo muito estendido. E valeu a pena. Não que não é possível fazer sempre isso, enquanto eu estava fazendo isso, eu estava fazendo vários outros projetos para sobreviver, mas encontrar essas linhas, esses projetos onde você se empenha, independente do edital, independente do tempo, do dinheiro, é super importante. Então, é mais um privilégio que eu tenho, né, que é poder fazer outros trabalhos e conseguir manter uma linha de investigação própria, com um tempo próprio, sabe? Isso resultou, espero que vocês vão até a Oswald de Andrade e vejam o que a gente criou com essa diferença de modo de produção. Como que é trabalhar com o André? É muito, muito instigante. Ele é um diretor muito provocativo, que não deixa a gente na zona de conforto, sabe? Que puxa a gente no limite mesmo da criação e da busca ali da cena, do contato mesmo com a materialidade da coisa toda. Então, é desafiador e muito, muito instigante, de verdade. Quem for assistir o espetáculo vai conseguir sentir isso, de alguma forma. A gente agora tem certeza disso. Que bacana. E vocês vão estar em cartaz lá até abril. 25 de abril. Dias, horários? Acontece todo sábado, às 11 horas da manhã. Mas é 11 só os horas da manhã. sábados, a apresentação do espetáculo é só os sábados. Ok. Às 11 da manhã. A duração é de 2h30 Uau! ou um monte mais, isso é surpresa. Mas pense em 2h30. Só que pode ser muito mais se você quiser e puder. Então venham no sábado, preparados para relaxar e ficar. E passar o sábado com a gente. Exato. Olha só que bacana. E esse novo modo de produção aí, esse modo que você vai ter uma oficina, gerou outras coisas, não só o espetáculo. Sim. Vai ter oficina, vai ter mostra de filmes também, Vai tem a ter. ver com o surrealismo. Sim. Vai ter a oficina que a gente intitulou Materialidade Cênica, Experimentos Surrealista, que vai ser conduzida por todos nós, as 3 atrizes, incluindo eu e o André, que vai do dia... Ai, meu Deus, agora eu vou dar uma olhadinha na minha cola. As inscrições ainda estão abertas, vão até dia 17 de fevereiro. E começa dia 2 de fevereiro, não, desculpa, dia 2 de março até dia 25 de março. Toda segunda e toda quarta, São das as 6 às inscrições 9h30. para... A inscrição vai até dia 17 de fevereiro, ou seja, ainda dá tempo de se inscrever. Quem tiver interesse, vem experimentar com a gente, vem criar com a gente. Vai ser muito legal, porque a gente vai abrir o texto, né? E vamos criar coisas com os participantes criando o que os instiga em cada cena. Então vai sair muita loucura. Eu sei o que acontece, mas eu não vou contar. Isso. Eu não vou contar. Vocês têm que ir lá porque é muito interessante essa interação com o público, ok? Eu não vou contar porque vai ficar, né? Vamos estragar a surpresa. E vale a pena, gente. 11 horas da manhã, sábado, na Oswald de Andrade. Para quem não sabe onde é, vem aí no nosso oráculo Google, que você vai ter lá onde é a oficina. E muito interessante esse trabalho. Eu vou mostrar algumas fotos agora do espetáculo, tá bom? Vamos ver? Sim. Vamos lá.
Daí a gente vê algumas fotos do espetáculo e vocês têm umas coisas macabras também, né? Tem. Pelo que eu vi. Tem. O homem resolve Que é ter a uns hora filhos, que né? eles resolvem ter os bebês. Isso. Né? Isso aí. Exato. A hora do desastre. Exato. Exato. Total. Exatamente, do apocalipse, praticamente. Apocalipse não, né? E assim, é muito interessante essa coisa da teatralidade que você disse, né? De poder no espetáculo passar por todas essas pelo desespero, pelo humor, enfim. E o que tem de humor no espetáculo? Dá para dar um spoiler de alguma coisa? Eu acho que tem uma atmosfera geral de rir da própria desgraça, sabe? É conseguir... Mas isso o brasileiro é mestre, não é Exato, mestre? é mestre. A gente vê pela... Qualquer tragédia que acontece aqui, essa enchente da segunda-feira, a gente recebe milhões de piadas pelo WhatsApp, pelas coisas. O brasileiro é mestre, né, em rir da tragédia? É. E a gente tenta rir um pouco da gente mesmo na peça, sabe? Da gente mesmo fisicamente, se colocar em situação. Né? Não rir da desgraça alheia, mas se colocar dentro de uma... O espetáculo tem uma performatividade, né? Da gente se colocar num estado deplorável e se divertir com isso, e dançar com isso. Então o humor está nesse lugar. Da gente se colocar, das atrizes se colocarem, eu me colocar, o Almir se colocar numa situação de desconforto e ao mesmo tempo que a gente ri disso. Então o humor está nesse lugar, que a gente acha que é necessário, né? Tem muita gente adoecendo por contas de muitas coisas que estão acontecendo no país e tem muitos amigos, grandes artistas inclusive, que estão adoecendo, estão deprimindo, não estão conseguindo criar por tristeza. E isso a gente acha que é necessário virar uma chave, sabe? Isso é terrível, porque temos que criar, não podemos deixar de criar, porque realmente se você deixar se abater pelas tragédias e pelo momento que o país passa dentro da cultura, realmente é uma forma até de nos calar, né? De calar o artista. De que ele vá para essa depressão, de que ele vá para esse processo de ficar só e não querer mais criar, enfim. É complicado isso, né? Muito. Falando nisso, nessa história, eu queria saber de você, Gilca, como atriz, como mulher, como artista num país como o nosso. Você que esteve fora, tem uma visão, pode nos dizer isso, né? Com toda a sua experiência, de que o nosso momento realmente é difícil. É muito difícil. E eu acho que Londres não está muito diferente disso agora, nesse exato momento. Você vê isso no mundo todo ou o nosso país aqui realmente está mais complicado ainda? Olha, eu acho que aqui está bem mais complicado, porque lá fora existe também muita inquietação, né? Por conta dos eventos. Londres está vivendo uma situação parecida com a nossa, mas em escalas diferentes, né? Okay. Nosso país é um país muito grande. Isso, territorialmente. Tem uma questão social muito profunda. E eu acho que isso não acontece lá. Né? A gente está, acho que, em outra escala. E aqui é mais denso, é mais difícil, é mais doloroso para a gente. E para as mulheres, principalmente, né? Na América Latina inteira, vamos dizer. Essa situação tá... Mas eu acho que tem um lugar aí que foi pontuado, que tem a ver com a nossa conexão com esse texto, que foi muito pessoal de alguma forma, e que deu esse caminho para falar sobre emancipação feminina, mas também não deixando de lado o que de fato nos corrói, sabe? Dentro desse lugar. E essa chance de poder extrapolar dentro dessas questões, de poder usar o surrealismo como uma forma de extrapolar. E eu acho que isso também vem um pouco da concepção do André, de sobrepor as questões, as ideias, os ideais, enfim. Que dá esse espaço para a gente poder observar isso de uma forma mais... Ai, tá bom, tá todo mundo na merda, então vamos ver o que a gente faz junto aqui, nesse momento, agora. Então, para mim, esse lugar de aproximação máxima com o público
tem sido muito gratificante, assim, muito. De saber que, de fato, existe algo que nos conecta que é maior e que a gente pode, de repente, estar junto ali, sabe? Fazer a coisa andar, de fato. Então... Juntos. Juntos, sim. Eu não acredito em nada que não seja junto. Sim. Não é verdade? Eu acho que todos nós realmente estamos no mesmo barco, na mesma energia, enfim. Mas você disse uma coisa muito interessante, o que corrói a mulher brasileira? Ou a mulher, e a mulher de fora, de Londres, por exemplo, você que esteve lá. Qual é a problemática maior da nossa mulher aqui? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito complexa. Para chegar lá na nossa emancipação, as mulheres brasileiras. Sim. Essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque ela depende muito de quem você é, de onde você veio e da sua experiência de vida. Eu acho que tem fatores muito comuns e eu acho que o nosso maior inimigo ainda é o fato da gente não ter o espaço que deveria nos ser... É a voz que deveria ser nossa. E são muitas as questões... Que muitas vezes é calada essa voz. Né? Sim, relacionadas ao nosso corpo. Nos oprimem. Sim. Nos usam. Sim. Como objeto. Sim. Ainda, né? Absolutamente. Ao nosso corpo principalmente, né? Tem uma demanda muito gigantesca sobre o corpo da mulher, que acho que afeta todas as camadas sociais, todas as experiências de vida. E eu acho que isso para mim é muito, muito profundo, assim, é o que mais me instiga, o que mais me inquieta. Eu acho que já tem um discurso aí que é muito evidente, que é o fato, por exemplo, de uma mulher ganhar um salário menor do que um homem no mesmo cargo, mas não parece tão evidente assim que o corpo da mulher não é algo que pode ser apropriado por outra pessoa, em diversas camadas. Então, acho que a questão, né, moral, enfim, que envolve isso, eu acho que é uma questão que me inquieta muito, sim. E a gente tem que caminhar muito aqui ainda, né? Lá fora eu acho que é um pouco melhor. Sim. E você concorda com isso, André? Como é que é? O que corrói mais a nossa mulher brasileira? Você, na sua visão de homem. Então, na minha visão de homem, é a minha criação enquanto homem. Né, eu sou... É isso, né? Eu me considero alguém que tenta ser um aliado, né, da questão feminina, mas além da questão estrutural de eu ser homem, né, e ter os meus privilégios estruturais, tem uma questão enraizada que é como foi a minha educação. Então, o que corrói a mulher é essa educação machista. O homem destrói a mulher. Né? Esse pensamento masculino destrói a mulher. E por mais que eu queira, né, como artista, como alguém que para pensar sobre isso e tenta ouvir, tem uma parte enorme minha que tem até dificuldade de apontar isso, de enxergar em mim mesmo o inimigo, sabe? Maravilha. A gente está no final do programa, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui hoje no Esquina da Cultura, lembrando que as portas aqui estão abertas sempre que vocês desejarem. Muito sucesso na sua carreira, André, na sua também, Gilca. Muito prazer tê-los mesmo, uma honra para mim. E muita merda para vocês, como diz no teatro, e sucesso. Lembrando que As Mamas de Tireses estreou em 1º de fevereiro, vai até 25 de abril de 2020, né? Sábados, às 11 horas da manhã. Vão preparados, que é de 2h30 para mais. Não vou contar o que vai acontecer, porque eu sei de algumas coisas. Lembrando que não haverá espetáculo no sábado de carnaval. Quem está querendo no carnaval aproveitar o sabadão de carnaval, quem não vai para o carnaval, não vai ter espetáculo no dia 22, é isso, né? Não vai, é grátis. É grátis. Só que não é grátis, importante. porque a gente teve um pequeno aporte de uma empresa pelo PROAC CMS, então você já pagou pelo espetáculo, tem imposto seu. Então você já pagou. Se você quiser assistir, você assiste. Então, já está pago. Já está pago por Aproveite você. que já pagou, então eu vou assistir. E são 20 lugares só. Okay. Então, a distribuição do ingresso é 1 hora antes na Oficina Cultural Oswald de Andrade. E eu também queria adicionar que a retirada do ingresso é 1 hora antes de começar o espetáculo. Então, chega lá por volta das 10 horas para retirar o ingresso.
E para acompanhar a gente nas redes sociais, para poder participar da oficina que a gente vai ministrar agora em março, da mesa de debate também sobre o surrealismo e da mostra de cinema surrealista que a Oswald também, em parceria com a gente, vai apresentar, exibir lá no cineclube deles. Vai ser bem legal. Frequentem a Oficina Cultural Oswald de Andrade. É um espaço de resistência, onde acontecem coisas incríveis, de artes plásticas, de cinema, de teatro, de dança. Oficinas gratuitas o ano inteiro. É um lugar que vale muito a pena, quem não conhece, conhecer e se aliar. É um espaço, é uma resistência na cidade de São Paulo. Resistência e existência Exato. da arte. Ali acontece muita coisa boa mesmo. Conheçam. Frequente, façam as oficinas. Façam arte, gente. A arte nos salva. É ou não é? Sim. Não consigo ver o planeta sem arte. Não é mesmo? Só mais uma última perguntinha. Depois da estreia, me conta um pouco como foi a reação do público. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou dar um exemplo. São 20 pessoas. Ok. E a gente percebeu que a diversidade se manifesta no espetáculo. Que era tudo que a gente queria. A gente sabia que entre nós tínhamos diversidade, mas não sabíamos com quem o espetáculo ia se comunicar. Ok. E nós tivemos uma senhora de 80 anos na plateia, na estreia. Maravilha isso. O espetáculo é longo e tem um momento lá que eu não vou dar spoiler, ela achou que era o fim. E ela saiu. E a gente, quando voltou desse momento, a gente falou, ela não gostou. Mas tudo bem. Claro. Na semana seguinte a gente chegou na Oswald de Andrade e os funcionários vieram falar com a gente e falaram, olha, tinha uma senhora de 80 anos assistindo o espetáculo e ela pediu para falar uma coisa. Eu falei, lá vem a reclamação. Ela estava com uma cervejinha na mão, quase um spoiler isso, e falou, olha, o espetáculo é muito louco, mas fala para eles que eu adorei e que eles estão dando umas ideias para mim. Gente, tá feito. A gente dá umas ideias. Missão cumprida, pra uma senhora né? de 80 anos, com uma cervejinha na mão e que pediu para falar isso. Então isso é um exemplo do que está acontecendo. A gente realmente tocou e abriu num campo diverso, além do que a gente esperava. Então é uma felicidade total. É uma emoção, assim, participar desse espetáculo, não só como atriz, mas como pessoa mesmo. Porque acontece um rito real ali, sem dar spoiler demais, com o público. E uma comunhão com o público. E é real essa comunhão. Eu acho que o público também te dá umas ideias, né? Também, e muita. Essa interação que é bacana, né? Sim, com certeza. Tá bom. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Vou ver se eu consigo ir ao espetáculo. Por Ver isso de favor. perto, em loco. Você vá, porque é sensacional, hein? Não podemos falar nada. Tem que ir para ver. E eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, Gilca, André, parabéns pelo trabalho de vocês. 3 anos, gente, é brincadeira, né? O pessoal acha também é uma coisa fácil de fazer. Muito estudo, muita dedicação, muito amor à arte. Parabéns. Muito Obrigada obrigado. pelo convite. Imagina, estão convidados sempre. Esquina da Cultura agora é a casa de vocês também, sempre que quiserem. Um prazer Legal. enorme. Prazer tê-los aqui. E para você que nos acompanha, uma boa semana até terça-feira que vem às 13 horas, aqui na sua BCC Television, www.bcctelevision.com. Acesse. Veja a nossa programação e Esquina da Cultura, mais uma vez, terça que vem. Beijos, tchau, fui. Thank you.